iniciando mais um Café com Amaral, hoje com a presença, o convidado de hoje, desta semana, é José França Pedroso. Bem-vindo ao programa, Pedroso. E a lógica do programa aqui, Pedroso, a gente às vezes vê a questão do personagem, e aí é aquele que fez um fato heróico, ou que tem poder, ou que tem dinheiro. A nossa lógica aqui é falar com um sujeito histórico, Pedroso. Nós não vamos falar nada de eleição, de cartório eleitoral, não vamos falar vamos falar do Pedroso. E Pedroso, a primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados é que eles mesmos se apresentem. Quem é Pedroso? Eu vou te tratar com Pedroso, José França Pedroso, eu podia falar todo meu nome, jogar o seu do Amaral. Mas vamos lá, Pedroso. Quem é o Pedroso? Primeiramente, bom dia, Amaral. Bom dia aos ouvintes aí, espectadores, nem ouvintes, né? Muito obrigado pela oportunidade de ter me chamado para participar do teu programa. Eu já tenho acompanhado ele, na medida do possível sempre, né? A gente consegue, quando eu consigo entrar na minha rede, eu consigo acompanhar alguma coisa. E realmente a questão do Pedroso, né? Eu sou chamado de Pedroso desde os meus 14 anos, eu estou com 58, então às vezes até eu estranho quando alguém me chama pelo nome. Quando me chamam pelo nome, normalmente eu estou devendo alguma coisa. Bueno, mas o meu nome todo é José Antônio França Pedroso. Eu sou nascido em São Leopoldo, criado em Sapucaia do Sul. Eu venho de uma família de 5 irmãos. Eu, infelizmente não tenho mais o pai, faz 5 anos que nos deixou. A mãe está firme e forte, fez os seus 80 anos agora. Sou casado com a Vera Lúcia, ele é Arroio dos Ratos, nós nos conhecemos na Encharqueta. Tenho uma filha de 30 anos, está casada também, mora em São Jerônimo. Então vamos tocando a vida, né, na medida do possível, sempre tentando não sacanear ninguém, agora falando sério. Sim. Eu venho de uma criação bem rígida na questão de compromissos pessoais e compromissos sociais. Fui introjetado desde pequeno, vendo meu pai fazendo um trabalho comunitário, participando da vida da comunidade. A minha mãe teve muito tempo para isso, porque tinha 5 filhos para criar, né, família pobre. E a gente vai tocando a vida, né? Morava em São Leopoldo, onde? Da origem ali? Não, eu migrei em Sapucaia do Sul. Sou nascido em São Leopoldo. Nascido em São Leopoldo, Centenário? Eu fui criado no Centenário, na frente do 19. Né? Frente do 19. Eu fui criado em Sapucaia do Sul, na rua Lauro Gondones, Doutor Lauro Gondones, a primeira rua calçada de Sapucaia do Sul. A maior referência nossa é a Parada 17, na Primor. Quem vai daqui para lá, hoje é o Trem Zuba, antigamente era os trilhos dos trens, né? Do lado direito, quem vai, na 17 era Primor, do lado esquerdo da Vila Silva. Nos fundos do campo do Getúlio Vargas Futebol Clube, que hoje não é mais Getúlio Vargas, né, é pátio da Recrusul, né, e é onde eu fiz a minha vida de infância. Eu me conheci como gente no campo do Getúlio Vargas em função da atividade do meu pai. E sendo no sul da casa da minha avó também. Teu pai tinha uma ligação com o esporte? Meu pai sim, meu pai jogou no Inter. Sim, meu pai jogou no Inter na infância, depois jogou no Lajadense. Mas naquela época deles o futebol não dava dinheiro, né? Não é que nem hoje. Não daria para se dizer, não era profissional, era semi-profissional? Era amador puro. Era amador mesmo. Naquela época nós tínhamos, claro, eu não peguei isso, mas tinha o Renner, o Inter, o Cruzeiro, né? O Grêmio e algum outro clube, o São Paulo Rio Grande, né? Eu tô com 58 anos, não sou mais guri, né? Sim. Então essa tua relação com o esporte, com o futebol, e nós iríamos gravar no sábado pela manhã, e aí tu tinha atividade no juvenil, isso tu herdou um pouco dessa situação geográfica de estar ali morando perto do campo do Getúlio e por teu pai ser um atleta. O pai, como te falei, eu me criei... Tu criou ali na volta do campo. Eu me conheci gente dentro do vestiário do Getúlio Vargas. A gente tem uma base, né? Eu frequento o vestiário há 50 anos, desde os meus 8 anos de idade eu frequento o vestiário. Então essa minha ligação com o esporte, joguei na Imoré há 2 anos. Né? Enfim, enganei na Imoré há 2 anos, né? Nos meus 15, 16 anos aí, infanto juvenil. Passei por alguns clubes, eu sou mais oriundo do salão, apesar de ser criado no campo, sou oriundo do salão. Eu sou apaixonado pelo futebol do salão. Eu estou no futebol do salão desde os 12 anos de idade, tenho uma passagem grande na região do Vale dos Sinos, lá, com
pessoal da escola, né? Eu estudei no Liberato Salzano, lá no Veracruz. Nós tínhamos um time que era praticamente todos os estudantes do Liberato Salzano e morávamos em Sapucaia. Nós tínhamos o time do Botafogo, que na minha época de 16 anos, aí era um time imbatível, né? O mais velho do time tinha 17 anos. Nosso time fez alguma história Sapucaia lá. Nós atropelamos lá Inter, Grêmio, Combinado, fomos campeão invicto um ano. Nós tínhamos um time bem forte lá no Botafogo. A infância então foi envolvida no futebol? Praticamente estudando, né? Que o pai forçava muito a questão do estudo, né? E futebol. O pai fez sempre de tudo para a gente não precisar ir trabalhar para estudar e ele segurava a família. Como é que foi o estudo? Te formou em quê? Qual é a tua formação? Eu até o secundário, que na época era técnico, no Liberato Salzano. Sim, técnico. Né? Eu até fui um estudante bem assíduo. Depois, quando peguei a adolescência, a gente acha que o homem começa a tomar algumas atitudes por conta, sem conversar com o pai e com a mãe, infelizmente. Eu digo infelizmente. Eu perdi um ano, na época eu estudava no Liberato Salzano. Se tu rodava um ano, tu tinha que sair, porque a concorrência era muito grande. Lá 70% é bolsa, né? Sim, no Liberato Salzano. A gente fazia inclusive vestibular para entrar na época. Né? Era vestibular mesmo, era muito concorrido. Até hoje é concorrido. Eu perdi um pouco o contato com o Liberato, mas eu acredito que até hoje é concorrido. Mas aí eu fiz eletrotécnica lá. Né? Eu digo para todo mundo que eu tenho 3 grandes escolas na vida. Né? Além do ensinamento do meu pai, da minha mãe, eu tenho 3 grandes escolas na vida. Uma delas é o Liberato Salzano do Vila da Cunha, apesar de não ter concluído o meu eletrotécnico lá. A outra escola foi o meu trabalho aqui na Riocel, na duplicação da Riocel, isso na década de 70. Não, 70 não, perdão, 80, lá. Na década de 80, trabalhei aqui na Riocel. E a outra escola minha foi na usina termoelétrica de Charqueada, que está parada até hoje. Né? Faz 30 anos que está parada ali, na construção. Então são as 3 grandes escolas da minha vida. Na Riocel e na usina encharqueada, as funções que tu exercia? Na Riocel eu entrei como apontador, né? E terminei a minha carreira lá como encarregado de apropriação, né? De campo. E na usina eu entrei na parte de suprimentos, depois passei para a área técnica, né? Porque eu comecei a fazer engenharia, eu cheguei a fazer um ano de engenharia no Unicinos, né? Em 89 a minha filha nasceu em fevereiro e eu fui demitido em maio. Aí eu tive que optar entre família e faculdade. Eu acho que fiz o certo pela família. Voltei a estudar depois de Novo Velho, né? Em 2001 passei no vestibular na UPA de Canoas. Aí eu muito ligado a partidos. Eu fui dirigente partidário há muito tempo, até por influência do próprio pai, a gente militava junto. E eu voltei a estudar na área de humanas, fui fazer ciência política. Eu sou apaixonado por política, não por politicagem, né? Sim. Eu fui entender o processo político, a história política, a história do pensamento político da humanidade, né? Mais voltado a humanas. Aí fiz ciência política na UBRA, em Canoas, me formei lá. Aí depois comecei a trabalhar. Eu trabalhava na Sultep, essa época que foi uma grande... Ali não foi experiência de só profissional, ali foi uma experiência familiar. Né? A professora Sultep foi por muito tempo, 12 anos da minha vida, sustentou a minha família e eu tenho grandes amigos até hoje na construção Sultep. Depois saí da Sultep, fui para a prefeitura em Parobé, fui convidado para trabalhar lá, e é onde eu desenvolvi mais essa questão da ciência política, do planejamento e tal. Aí fiz mais alguns cursos, fiz especialização em gestão pública, aí depois fiz uma pós-graduação em direito eleitoral, depois que faz 13 anos que eu estou no tribunal, né? Fiz concurso, passei. E dentro do tribunal fui me especializar nos cursos dentro do tribunal, fiz uma pós-graduação em direito eleitoral e agora, no ano passado, eu concluí mais uma pós-graduação em história e filosofia. A política, então, como tu disse, tu já foi dirigente partidário, teu pai tinha atividade política? Nós temos um histórico político familiar muito forte naquela região do Vale do Sinos. Naquela região do Vale do Sinos. Ali na Aldo Anones, número 49, a casa da minha avó, ali foi palco na década de 60, eu não me lembro disso porque eu era bebê, ou criança, né?
Mas a década de 60, eu nasci em 61, né, antes do golpe, 62, o famoso golpe 64, e reuniões políticas ocorriam dentro da casa da minha avó, ali com o Sereno Chefe, com o Brizola, essa turma. Eu sou de berço forte dos livros do meu pai, sim, um berço muito forte dos livros. Nós somos criados sobre esse espectro do getulismo, do isolismo, né? Do antigo PTB, do antigo, né? Então eu tenho esse veio de esporte, é aquele negócio, via de regra, o filho é espelho do pai. Né? O pai era ativista político e ativista esportista. Não tinha como ser diferente, eu sou o filho mais velho, né? Ah, sim. Sou o filho mais velho de 5 irmãos e... Dos irmãos foi tu que mais se aproximou disso, do teu pai? Em termos tanto no esporte como na política? Eu poderia dizer que sim. Eu tenho meu irmão mais novo, que é muito ativista político também. Tentou jogar futebol, mas aí desmancharam ele muito novo, ele parou, né? Ele era metido a boleiro, aí desmancharam ele muito cedo, ele tem problema de joelho, tudo, então, mas ele largou. Como é que surge TAPES? Agora nós já fizemos aí uma passada aí, falou um pouco do teu currículo, inclusive profissional, né? As experiências que tu teve, que são variadas, né? Tu não é aquela coisa, eu entrei aqui, me formei como médico, como professor, como advogado, ou entrei naquela fábrica e fui o resto da vida ali. Não, tu teve várias experiências. Como é que surge TAPES na tua vida? Assim, TAPES é por força do tribunal. Eu te digo por que por força do tribunal. Quando eu passei no concurso tribunal, nós passamos para assumir os cartórios do interior. Essa turma de 2003, toda que passou em 2003, sim, ela foi para assumir os cartórios do interior, que eram tocados por servidores da prefeitura, na maioria das vezes, né? E um ou outro cartório com servidores da antiga Caixa Econômica Estadual, extinta Caixa Econômica Estadual. Eu assumi em Bom Jesus, na comarca de Bom Jesus. Em 2006 eu assumi em Bom Jesus. E eu fiquei muito distante da família. Por exemplo, a minha esposa só tem uma irmã. Então, só tem uma irmã e tem a mãe viva ainda. E charqueadas a Bom Jesus são praticamente 4 horas de viagem. Então, o que eu digo é que a gente pega 3 serras para ir a Bom Jesus, né? A Serra de São Francisco, que sai daqui de Taquara a São Francisco, a Serra do Rio Tainhos, que tu vai até Jaquirana, e a Serra do Rio das Andas, que tu vai até Bom Jesus. Então são 3 elevações ali, né? E o trânsito é complicado, à noite não se anda lá, em função da serração. Tem dias lá que tu não consegue enxergar, não tem visibilidade de 2 metros de distância. Então, complicado. Sim. E o inverno rigoroso. O inverno rigoroso. Ótimo inverno, sou apaixonado pelo frio. Inverno frio e seco. Eu sou apaixonado pelo frio, sou suspeito em falar. E aí eu fui morar em Bom Jesus, eu estava em Parobé, fui morar em Bom Jesus, e aí a filha tinha que continuar estudando. E lá em cima, infelizmente, eu não tenho essa condição de estudo que tinha em Sapiranga, nós morávamos em Parobé, a filha estava em Sapiranga, e nem a condição aqui da região carbonífera, com escolas boas aqui na região. Então nós optamos de nós ir para lá e a minha filha ficar aqui na próxima minha sogra, em Charqueadas. Né? E o distanciamento é um fator preponderante para qualquer vida familiar. Claro. Né? A minha esposa sentindo aquela falta de estar mais próximo das filhas, com razão, e também da família, porque são só ela e a irmã dela. A gente como homem, eu saí cedo de casa, né? Eu saí de casa com 18 anos, né? E muitos filhos e tal, os irmãos tudo na volta do pai e da mãe, eu distante. Só eu e o irmão meu que saímos fora de casa, longe, né? Tem um irmão meu que morou em Santa Catarina há bastante tempo. Mas enfim. E o que me fez mudar a minha visão de vida familiar e procurar um local mais próximo de Charqueadas? A doença da minha sogra. A minha sogra passou uma fase muito difícil, a minha esposa teve praticamente 60 dias fora de casa, né, com esse problema aí. E aí me fez ver o seguinte, tá aí, a hora que nós adoecer, como é que fica? Nós estamos sozinhos, não tem uma estrutura. A estrutura hospitalar
com condição mais próximo de Bom Jesus, não é Vacaria, é Caxias. Então é Serra de novo. É Serra de novo, e a distância também. A distância. Aqui nós estamos, aqui para cá, bom, vou procurar um lugar próximo de Charqueadas e próximo da capital, onde está o recurso de medicina. Infelizmente, hoje, o interior é pronto atendimento. Sim. A gente sabe disso. Não é TAPS, é o interior é pronto atendimento. E as especializações todas em Porto Alegre, condição hospitalar também. No máximo Santa Maria, Passo Fundo e Caxias. Bom, mas esses são polos, né? São polos. Fora esses polos, é pronto atendimento. Quando eu falo interior, eu não falo em polo. Né? Nós temos Pelotas, nós temos Passo Fundo, Santa Maria, Caxias do Sul. Caxias do Sul fechou. Deu, e fecha o. Eu acho que em Bagé a fronteira tem, eu acho que ali na fronteira não tem, né? Acho que o mais próximo é Santa Maria. Deu uma melhorada a região da fronteira em função das Unipampas, né? As estruturas melhoraram bastante com as Unipampas na fronteira. Eu conheço bem Alegrete, minha família por parte da mãe é de lá, o meu genro também é de Alegrete. E a gente vê o que evoluiu aquela questão da fronteira com as Unipampas. Sim. A gente conheço bem Bagé também. Investimento em educação. Exato. Ele gera um desenvolvimento no geral, né? Ele tem um valor agregado muito interessante. Mas enfim, o que nós decidimos a esposa? Olha, eu vou tentar o local mais próximo Charqueadas. Aí surgiu São Lourenço no primeiro momento, né? Eu já estava até vendo São Lourenço. Sim. A gente tem uma escala me fugiu o nome agora, de remoções, uma escala de remoções, onde tem alguns pré-requisitos que te dão preferência na hora da remoção. E eu já estava com esses pré-requisitos todos, eu já estava na fase de poder escolher onde querer ir. Né? Porque eu era a bola da vez. Surgiram oportunidades em Porto Alegre, 3 oportunidades, mas eu não quis ir para Porto Alegre. Eu sou interiorano, mesmo nascendo ali, mas se na Sapucaia Esteio não é uma coisa que assim, não é Canoas. Não, hoje sim, mas na época... Era mais interior, né? Antes da evolução, que eu digo evolução de Trenzurb, antes daquela questão da industrialização na volta da 116, da duplicação da 116, nós éramos interioranos, sim. Sim. Né? Como eu te falei. Até Canoas ali, o interior de Canoas ali, Santa Rita, tinha um Estância Velha, Estância Velha pro lado de lá, né? Era Estância Velha de Canoas, né? É o município de Estância Velha. Mas que também tinha uma característica mais interiorana ali, né? Interior de Novo Hamburgo, Morro Alto, casa região toda ali. Comecei a procurar local para ficar mais perto da família. No primeiro movimento de São Lourenço, aí surgiu a vaga aqui de repente. 2010, início de 2010, vai sair concurso de remoção e um dos municípios é TAPS. Eu digo, opa. Não conhecia a cidade ainda. Já pescava com meu pai aqui, nós vinhamos batendo caniço de Guaíba, nós moramos em Guaíba para trabalhar na antiga Governar. Nós íamos batendo caniço de Guaíba, passava da Barra do Ribeiro e terminava nessas lavouras pro lado do Seu Melo, do Seu Guerra, aqui pela estrada, pela estadual, batendo caniço nesses valos, eu já tinha assim. Tu já conhecia. Nós acampávamos, na infância, em Arambaré, ali nas figueiras que hoje tem casas construídas. A figueira onde eu acampava em infância existe ainda. Né? Levei a filha e a esposa para conhecer. Para conhecerem ali. Então tu já tinha essa relação, Eu já tinha essa relação com o TAPS da infância, né? Uma cidade bem próspera, bem movimentada, a questão litorânea, né? A época, né? Bem forte. E aí eu digo, não, vamos dar uma olhada em TAPS, vamos ver como é que está aquilo lá. Aí vim com a Vera, foi bem no período que a IEDA estava fazendo aquela recuperação na 717 ali. Foi bem nesse período, 2010. Aí eu participei, gostei, a esposa gostou, parece uma cidade calma, vamos procurar lugar para morar então. Primeiro vou fazer o concurso. Fiz o concurso, passei no concurso da remoção, fiquei em junho de 2010 eu garanti a minha vinda para TAPS. Mas como era no eleitoral, e via de regra os juízes não liberam ninguém no eleitoral, eu só vim para TAPS em março de 2011, praticamente um ano depois. Por isso que eu estou em TAPS. O grande motivo é familiar, realmente, não por força de serviço, mas por força familiar. Hoje eu estou a 120 km de Charqueada, não mais os 370 que está,
ou 380 E quilômetros. também perto dos teus irmãos, ali na região do Agis. Perto da família, né? Perto das duas famílias, da tua esposa E perto do recurso que é Porto Alegre, que é 100 quilômetros. Exato. Também, né? Com a duplicação, então, agora, que tu nem sonhava na época. Não. Mas dá para se dizer assim que o fato da pescaria aqui influenciou na hora da decisão. O fato de eu já ter um conhecimento da região. Eu morei na Barra também, né? Trabalhei em Guaíba e morei na Barra. Acabava em Arambaré, morou na Barra, trabalhava em Guaíba, pescava em Tapes. Muitas vezes eu vinha pescar aqui quando morei na Barra, até pela lagoa nós vínhamos só pescar aqui mas na praia de fora, né? Na praia de fora, Na praia de fora. Então, isso aí, esse conhecimento de infância me influenciou a vir para Tapes. O que tu encontrou aqui de melhor? Tu disse assim, pô, essa cidade aqui é boa por causa... O que se destacaria em Tapes? Quando eu vim para cá, o que me destacou em Tapes é exatamente essa questão interiorana, como eu estava te falando. Sim. Eu não sou metropolitano, apesar de morei 14 anos na região metropolitana, eu não sou metropolitano. Eu trabalhei em Porto Alegre 1 ano e meio, foi a pior fase da minha vida. Assim, ó, é outro ritmo, é outra dinâmica, né? Não tem. Eu tomara a Deus nunca mais precisar morar em Porto Alegre para trabalhar. Sai cedo, pegar trânsito, ônibus, metrô, tu não consegue um bom dia na rua. Essa questão assim a gente passar na rua, oi Manuel, tudo bem? Como é que tá a família? Chegar no supermercado e ficar meia hora conversando com o dono do supermercado, não é uma coisa assim, eu falo com o Mauro, assim, pô Mauro, eu tenho que ir embora, Mas eu encontro muita gente aqui, desses meus conhecidos, às vezes eu fico 1 hora dentro do mercado. Com as coisas já compradas, já pago, né? A mulher fica louca comigo, vem cá, vambora, aí tu vai sair, alguém te chama. Então essa questão próxima, essa questão interiorana, como eu digo, da proximidade, dessa relação pessoal, como eu te falei, eu tenho um senso comunitário muito introjetado. Então essa questão do bom dia, do boa tarde, do como é que tá, de trocar uma ideia, falar sobre tudo, assunto diverso, a falar dos outros quando os outros não estão perto, né, o espetáculo. Sim, faz parte, né? Então essa questão eu encontrei aqui em Tapes, como encontrei em Bom Jesus, como tinha em Parobé, apesar de Parobé é uma cidade maior, mas lá eu participei da vida do município, é diferente, né? Participei ativo da vida do município, Bom Jesus também eu participei ativo, só que o município tem, o Bom Jesus tem um município com 14 mil habitantes, é menor que Tapes, tem 22 ruas Bom Jesus. É uma cidade totalmente interiorana, né? Sim. A área rural do município é 93%. Da área rural do município. E o que não é que assim, eu não gosto disso em Tapes, mas assim, precisa melhorar em Tapes? O olhar para frente. O olhar para frente. Eu acho a comunidade de Tapes, pelo menos nesses 8 anos que eu estou aqui, fechei 8 anos agora em março em Tapes, o que eu achei totalmente diferente do que eu vi na minha infância, eu achei que Tapes era um município onde a comunidade olhava para frente. Exatamente que quando eu conheci Tapes, na linguagem da gurizada, Tapes bombava, era agitada, era uma cidade praticamente 24 horas, apesar de ter esse aspecto interiorano, ela tinha isso, ela tinha vida 24 horas por dia. E o que me chamou a atenção, e me chama a atenção nesses 8 anos que eu estou em Tapes, é exatamente o não olhar para frente. Tapes não é que parou no tempo, parar no tempo eu acho um tempo muito pesado para Tapes. Eu conheço outros municípios que realmente pararam. Que é diferente. É diferente, parar no tempo, não é parar no tempo. Tapes tem vida, mas Tapes tem vida olhando para o umbigo. E isso me preocupa. Sabe o que me preocupa? Eu conheço Arroio dos Ratos, morei em Arroio dos Ratos, minha esposa é de lá. A minha preocupação é que Tapes, mais ali na frente, por não olhar para frente, se torna um Arroio dos Ratos, que é um município que tem 8 mil habitantes, ou 10 mil habitantes, uma coisa assim. Um centro, uma parte urbana bem limitada. Uma parte urbana limitada. E é uma cidade de aposentados, exato, uma cidade de servidores públicos e uma cidade dormitória. Da Charqueada, Porto Alegre. Exatamente. Tapes é uma cidade dormitória para Charqueada, Porto Alegre. Não, Arroio. Arroio dos Ratos, perdão. E Tapes pode virar também Camaquã para Porto Alegre.
Porque eu estava fazendo recentemente, nós estamos construindo um especial aí sobre a questão do desemprego, desenvolvimento econômico, e olhando os ciclos econômicos de TAPES, se percebe que no tempo dos engenhos de arroz, que vinham embarcações de mostarda, que vinham embarcações de buscar arroz, levar arroz e aquela situação toda, aqui, nesses engenhos aqui, isso aqui era uma rua cheia de carroças, era movimentada, o Café Central, por exemplo, funcionava a noite toda, os turnos trocando, depois nós tivemos fábrica de calçado, turismo, e parece que de um tempo para cá o negócio agora é nós ficar aqui quietinho, trabalhar em Porto Alegre, trabalhar em Camaquã. Parece que a gente começou a perder o olhar para frente, começar a olhar para trás. Aí tu fica dizendo, naquele tempo do turismo, mas naquele tempo dos engenhos, e nós não conseguimos olhar para frente. Eu tive uma reunião agora há pouco tempo aí, num conselho a qual eu participo, e me preocupou bastante essa questão, e eu, desde que estou em TAPES, eu escuto que TAPES é uma cidade turística. Ela realmente faz turismo, 3 meses no ano. Exato. E os outros 9 meses. Exato. Nós não temos hoje introjetado na base escolar turismo. E eu cobrei isso nessa reunião do Estado. Por que nós não temos introjetado na base escolar? Se o município é tido como cidade turística, o povo tem que ter o turismo. Para o povo ter o turismo, tu tem que estar introjetado na base escolar. Exato. Senão não tem como. E temos que nos preparar para isso também, Então, né? Exato, mas é a formação. E começa ali na formação escolar. E não sei se tu conversa com as pessoas têm um velho saudosismo, mas a agricultura, ou mas as fábricas, não vem fábrica. E a economia vai ser sempre isso, porque os governos têm que ter, as políticas econômicas dos sucessivos governos para a área da agricultura, elas sempre causam uma... Então, TAPES tem que buscar um caminho, nós temos isso, mas temos que buscar. E aí é isso que tu disse, tem que ser E tem que ser inserido. Eu faço uma crítica, e essa crítica é construtiva, tá? Não é nada pejorativo, eu não estou culpando ninguém. Qual, B ou C? Não, eu estou fazendo análise de conjuntura. A gente diz análise de conjuntura, tentando ver o todo. Um município. Ciência política usando análise de conjuntura como ferramenta. Exatamente, né? Eu procuro muito usar isso, ter bom senso pelas coisas. Eu não posso te cobrar uma coisa maior que eu não faça. Não posso. Eu não posso exigir tudo do poder público se eu não coloco a minha parcela comunitária de prática. Não é tudo poder público. Não é tudo. Porque senão ficava fácil, né? Era só eleger e não se pode culpar. Eu não culpo o poder público. Eu culpo a sociedade, a comunidade que não faz o seu papel. A cobrança do poder público, ela é válida, ela tem que ser feita, ela tem que ser fiscalizada. Agora nós temos que dar a nossa parcela. Nós temos que fazer a nossa parte. Uma crítica que eu faço, o município, isso eu faço aonde vou, não tenho medo de fazer. Nós damos uma volta, agora a gente vê isso. Um município que se diz turístico, município turístico que tem veio turístico, não pode ter uma sociedade, uma comunidade que não junta o lixo na frente de casa. Sim. Ou joga o lixo no terreno vazio. É isso que eu estou dizendo. Então, essa cultura está errada, tem alguma coisa errada. Como é que eu digo que a minha comunidade é turística? Eu tenho uma cidade balneária, é diferente de cidade turística. Nós temos que saber o conceito das coisas. E o conceito de veranista é diferente do conceito de turista também. O pessoal confunde veranista com turista. São situações diferentes. Até porque o turista, via de regra, não depreda nada onde ele vai. Não. Ao contrário, ele conserva porque ele quer voltar. Esse é o turismo. E ele é exigente. Exatamente. Ele quer atividades artísticas, ele quer cultura, ele não quer só lagoa. Não. Eu fui criado acampando, em camping, no meio do mato, com pai e mãe. Eu sou de família que o pai tirava férias, a gente ficava 20, 30 dias acampado no meio do mato. Um dia lá, ficava uma sujeira. Não, vamos. O que tiver que enterrar, enterra. Principalmente orgânicos, enterra. O que não é, recolhe. Quando a gente chega em casa, a gente vai no lixo de recolher. Eu fui criado assim. Isso é consciência, isso é consciência turística. Isso é consciência. Eu quero voltar, eu tenho que ajudar a cuidar.
Eu quero que isso permaneça. Claro. Não posso Mas a degradar. comunidade tem que fazer o papel dela, senão não funciona. Pedroso, eu vou chamar os comerciais. Daqui a um minutinho nós estamos de volta e vamos falar de tradicionalismo de esporte. E parece que de música também, porque eu tenho um flagrante que eu fiz esses tempos lá no Galpão, mas aí depois nós vamos falar sobre isso. Um minutinho, nós estamos de volta. E o café Maciel, eu acho que acertamos no local, né, para fazer esse programa. Né? Eu sou suspeito, né? Ah, é, tu é suspeito. Faz 1 ano e 3 ou 4 meses que eu tomo café aqui todos os dias, eu sou muito suspeito. Eu também, agora estou seguido aqui e a gente escolheu aqui, e fomos muito bem recebidos, é uma parceria. Isso é uma das coisas que TAPS deveria ter mais, essas parcerias, porque geralmente ela é em termos de outros interesses, às vezes até políticos, clubísticos, sei lá eu. Mas eu acho que essa união, quando tu fala em turismo e tu vê ali aquela região de Gramado, tem que ter uma união, mas aqui às vezes tu tem, isso não é uma crítica, volto a dizer, é coisas que para nós avançarmos, né? Então essa parceria nossa com Café e Lancheria Maciel, ela vai dentro dessa proposta. Eu insisto, eu sou suspeito que eu me alimento aqui há 1 ano e pouco, né? Primeiro eu adquiri essa ligação pela alimentação. Hoje a gente tem uma ligação mais afinada, né? De vez em quando eu sou obrigado a levar umas comidas que o Maciel faz, nunca cozinhou na vida, mas o certo é que quem cozinha é a Juliana. O Maciel não cozinha. O Marcos está ali. Mas ele é um bom, mas ele administra, alguém tem que pensar, né? Muito bom. Mas falar em cozinheiro, cozinha, eu sei que tu tem os dotes culinários também, né, Pedroso? Como é que é isso? Eu ouvi falar alguém aí, alguns vizinhos teus ali, que dizem que de vez em quando... Da onde vem isso? Não, eu desde cedo, como eu te falei, desde cedo eu fui criado acampando e tal. E nas pescarias, quando eu ia com o pai, como eu era muito piá para estar batendo caniça em beira de açude, em beira de vala, eles me levavam para cuidar do acampamento. Eu com 10, 12 anos já cuidava do acampamento dos mais velhos. Eles iam pescar e caçar e eu ficava no acampamento cuidando. Então eu aprendi a cozinhar cedo, né? Mas eu sou daqueles cozinheiros comida de pescaria, comida de campanha, ou tu tem assim de vez em quando uma coisa mais sofisticada? Eu comida campeira. Comida campeira? Comida campeira, comida de galpão, de CTG. Eu arrisco a te dizer que eu faço todas ou quase todas. Não tenho medo de fazer. Todas ou quase todas. O nosso problema, e o meu problema, e tem uma reação nos bastidores que vocês não estão ouvindo. Não estão percebendo aqui. Mas é que eu sou obrigado a dizer. Se me der farinha de trigo, ovo, leite ou água, eu não sei fazer nada, a não ser comer depois de pronto. Eu não consigo fazer absolutamente nada. Se tiver que usar farinha, fermento, eu não sei. Pão? Pão só comprado. Então a reação é quando eu faço alguma comida, e já me cobraram isso, o pão feito em casa, para comer com feijão campeiro, é espetáculo? Sim. Eu não sei fazer. Então eu nunca aprendi. Eu nunca aprendi a fazer. Então eu sou, por isso que eu digo, eu não sou cozinheiro. Eu faço comida campeira, não tem problema nenhum, não tenho medo de fazer. E um ou outro prato meio especial aí eu tenho que estar acompanhado por receita, né? Agora, não me peça para fazer nem bolo frito eu sei fazer. Nem bolo frito? Nem bolo frito. Não consigo fazer nem bolo frito. Pedroso, eu falei antes de nós irmos para os comerciais, para o intervalo, que uma vez eu tenho um flagrante, cheguei lá no galpão ali, o pessoal toca. Lá no e te vi lá tocando como músico. Como é que surgiu a música? Tu gosta de música? Como é que é isso? E tu tava ali tocando. Eu comecei lá o veio artístico não é da família. Por pai de pai não, por pai de mãe sim. Eu tenho músicos da família França, né?
projetado no tradicionalismo aí, Sim. inclusive junto com os Fabrícios no início, essa turma toda lá da Alegrete. E tem um bairro lá na Alegrete, que é o bairro Ibirapuitã. Tem uma rua lá que leva o nome do meu bisavô, que tinha até um clube social, onde se reuniam os familiares do bairro Ibirapuitã para festas, casamentos, bailes, né, os fandangos. E eu tenho, como te falei, por parte de mãe, os França, eu tenho um veio artístico forte. Mas em casa, todos, eu e meus outros 4 irmãos, todos iniciaram nas escolinhas de samba, né? As escolas de samba, que era escola de samba mirim, escola de samba adulto. Eu já iniciei um adulto, né? Eu iniciei com 15, deixa eu ver uma coisa, 16, 17 anos, 16, 17 anos eu comecei numa escola de samba, em São Jerônimo, na hora que nós moramos lá. Desculpa, na hora que nós moramos lá na região. E eu sou oriundo das rodas de samba, E com 21, 22 anos eu conheci a tal de invernada artística, que eu não conhecia. Não saí mais de dentro do CTG. Então primeiro tu estava na roda de samba, para depois tu... A minha base musical, eu não sou músico, né? Eu faço barulho, é diferente. Tá? Eu não me considero músico mesmo. Eu gosto de fazer um barulhinho, quando eu não atrapalho tá bom, né? Ótimo, quando eu não consigo atrapalhar quem é músico. Tu estava fazendo percussão? Eu sempre fiz percussão. Eu costumo dizer que instrumentos de corda eu não toco nem sino de igreja. Nossa, fazer uma batucada... Eu vejo percussão. Então tu vem do carnaval, tu vem do samba, tu vem da roda de samba. A única coisa que eu não aprendi a tocar foi o tal de pandeiro. Cara, não tenho coordenação do pandeiro. Numa instrumento de escola de samba, para te ter uma base, já toquei todos, inclusive cuíca. Menos pandeiro. Pandeiro não tem jeito. Aquilo ali me atrapalha. Meu pai tocava com pandeiro, depois ficou lá, quando ele faleceu, ficou lá, a gente vendeu. Eu não consigo também. Não tenho coordenação. Eu tenho um irmão que é o quarto da família, o Everson, toca um pandeiro, mas que dá gosto. E toca gaita também. É o único que toca gaita na família. O Everson, é o velho. Saiu só da percussão, foi pra gaita. Exato. Que não é uma coisa fácil. Não. Ele toca um pouco de gaita, toca um pouco de gaita e toca um pandeiro que dá gosto. Mas é o único da família. Eu ia te perguntar quando é que entrou o tradicionalismo na tua vida, porque inclusive nós estávamos para gravar sábado, aí tinha uma cavalgada também, aquela parte da tarde. Como é que surgiu o tradicionalismo na tua vida? Tu disse que entrou no CTG e não saiu mais. Quando eu morei na Barra. Na Barra do Ribeiro? Eu te falei, 21, 22 anos, eu morei na Barra, eu trabalhava aqui na Vila Céu, e eu trabalhei na Florestal, Guaíba também, nas duas. E aqui na Barra do Ribeiro eu me enturmei com o pessoal do CTG, né? E ali nasceu esse gosto, né? pelo tradicionalismo forte, né? Aí comecei a brincar com a turma da invernada, eu toquei bumbuleira com a turma e assim, eu me enturmei. E não saí mais, eu gosto mesmo do tradicionalismo, né? Questão de cavalo, de cavalgada, isso já é familiar por causa da minha mãe, Alegre. Os meus primos, tudo é fazendeiro, tocam gado, cavalo lá, ovelha. E uma ovelhinha de boa. Eu costumo dizer que só tem um ente na terra que gosta mais de ovelha do que eu, é o tal do carneiro. Carneiro, é verdade. E o França vem da onde? França é por parte de mãe, é espanhol. É espanhol. A minha família França entrou seria o norte do Uruguai, sul do Brasil, na Revolução. A gente chama de tatadeiro, né? Que seria o bisavô. Meu bisavô botou a família em cima de uma carroça, um carretão daqueles de roda de madeira, puxado a boi, colocou a família em cima, pegou o dinheiro que tinha, na época era joia e ouro, e se bandiou para o lado de cá fugindo da guerra. E veio parar ali na Volta dos Alegres. Exato. Nós temos uma ramificação, França e Montevidéu, eles são comerciantes lá, tem comércio em Montevidéu. E o Francia é com 2 S e A lá. Quando entrou para o Brasil, que foi registrado com C cedilha, mas o correto da grafia é Francia, com 2 S. Espanhol mesmo, totalmente espanhol. Né? Por parte de avô materno. A avó materna é Martínez Argentina. Também fugidos da guerra, se conheceram na fronteira no Alegrete. Meu bisavô, o meu avô e a minha avó. E o Pedroso? O Pedroso tem 4 ramificações, Pedroso no Brasil. Tá?
uma portuguesa, uma espanhola, uma italiana, português, espanhol e italiano. Então essas três, eu falei 4, né? É português, espanhol e italiano. O meu Pedroso é da ramificação italiana. E por problemas de grafia, pelo que conta o pai, a minha falecida avó, morreu com 101 anos, agora em outubro está fazendo... Outubro, agora que eu me fraguei, foi no mesmo período que mesmo mês que meu pai faleceu, só em anos diferentes. Em outubro agora, está fazendo 2 anos que ela faleceu. Morreu com 101 anos a minha avó, italiana, né? E ela dizia que nós tivemos um problema de grafia, né, que deveríamos ser com Z e não com S. Sim. Então nós temos uma ramificação dentro da própria família com Z e S, dentro da própria família. É bem típico aqui do sul, né? Eu sou E mistura de espanhol com italiano, né? E a minha bisavó, que eu conheci, com 97 anos, ela foi caçada a cachorro no mato nas missões. Índia Tupi-Guarani. Índia Tupi. Foi caçada a cachorro no mato. É bem sul. 1,47 m de altura. Franzininha. Morava do lado da casa do meu tio, aqui na Olaria, em Canoas, no fundo da Matias ali, a Olaria. Tá? A Olaria, em Canoas, ela morava na casa do lado da casa do meu tio casa de alvenaria. Ela tinha um galpão, uma oca mesmo. Uma oca toda de capim Santa Fé, oca mesmo. Oca, sim, capim Santa Fé. Fogo do chão no centro, com uma trema e uma rede pendurada onde ela dormia. Só colocava chinelo de dedo para ir no povo, como ela dizia, andava de pé descalço, 97 anos. Bugra mesmo. Conheci minha bisavó assim. Essa mistura, essa miscigenação aí faz também com que nós sejamos diferentes do restante do Brasil, né? Sim, a nossa cultura é bem diferenciada. A cultura é diferenciada, você ensina já sabe, miscigenação aí, dos gaúchos, né? Os gaúchos que eu digo espanhóis, né? Que corridos dos seus países entraram para cá. As colonizações, tanto pelo sul quanto pelo norte, né, de portugueses aqui, eu até me surpreendeu, eu tinha para mim que a colônia de Sacramento era um berço espanhol, não era um berço português, eu me surpreendi. O Uruguai e o gaúcho, se tu botar o Rio Grandense, vamos pegar o Rio Grandino aqui, vamos pegar o gaúcho, porque o gaúcho pode ser um conceito mais ampliado até para o norte da Argentina. Mas se tu pegar o cidadão uruguaio lá, pegar em Montevidéu e for a Porto Alegre, olhar para as pessoas, tu vai dizer quase a mesma biotipo. Estamos praticamente dentro do mesmo país. Praticamente. E a colonização forte, né? Essas colonizações nossas espanholas, as colonizações, eu digo lá no desbravamento, né? Sim. Não é aquela colonização que o italiano e o alemão e o polonês foram trazidos para cá por questões econômicas. Isso aí é uma história que dá para defender tese, tu sabe disso, né? Mas enfim, a nossa colonização, aquele desbravamento, que se tu pegar e estudar a história, o povo inglês, o povo francês, o povo espanhol e o povo português, eles, na essência deles, são colonizadores. Não, os Estados Unidos nasceram de colônia francesa, espanhola, francesa e inglesa. E nós aqui, colônia portuguesa espanhola. Então, e mesmo na África, onde já existia eles foram para lá também. Inclusive a maior força colonial da África, por incrível que pareça, foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra. O maior êxodo da história da humanidade foi a colonização inglesa na África. Sem dúvida. Né? O quarteamento, né? Na África, onde misturaram os povos dentro do mesmo território. Ali foi um êxodo não, foi me fugiu o termo, não é carnificina, foi outro nome, me foge o termo agora. Genocídio, muito obrigado, não me vinha no genocídio. Um dos maiores genocídios da história da humanidade é a colonização da África, pela Inglaterra, não é portuguesa, não, é Inglaterra. E fizeram o quarteamento, né? Claro, ali na Argélia teve a França, que cometeu muito. Mas a Inglaterra foi mais específico, a Bélgica ali no Congo, mas assim, quando tu vê a ação da Inglaterra, todo o continente foi inglês.
muito parecido com o Tratado de Tordesilhas do Brasil. No Brasil. Muito parecido. Lá foi quarteado, aqui foi fatiado. E aí tem a colônia de Sacramento que ficou sempre nessa... Vem para cá, vem para lá. Exatamente. Saindo um pouco da história, o que significa para a tua vida o Esporte Clube Internacional? Tchê, meu pai jogou no Inter, acho que não precisa ser mais nada. Meu pai jogou no Inter, foi sócio do Inter. Eu lembro do meu primeiro jogo no Beira-Rio, na Beira-Rio antigo, na arquibancada superior, do lado do Gigantinho, atrás daquela goleira ali. 1970, um mês e pouco depois da Copa de 70, foi o primeiro jogo que eu assisti, Internacional e Portuguesa de Esportes. Nós tomamos 4-1 da Portuguesa. Eu nunca esqueço, foi o meu primeiro jogo. Vim mais colorado do que nunca daí. Eu acho que eu ainda sei toda a escalação do time da época. Mas tu vê, cara, eu não sou doente, né? Eu não sou anti-gremista, né? Tem gente que é anti-gremista. Dificilmente eu torço pelo Grêmio, não vou negar. Seria uma incoerência minha e uma hipocrisia dizer que eu torço pelo Grêmio. Não torço, eu dificilmente torço pelo Grêmio. Dificilmente. Mas eu não sou anti-gremista, eu consigo enxergar coisa boa lá no lado azul, preto e branco. Né? Qual é que foi o gol mais importante para ti, do Guabiru ou do Figueiredo no primeiro campeonato brasileiro? Aquele gol de cabeça. É difícil. Que pergunta difícil. Para um colorado, esses dois gols são marcantes. Né? Se eu analisar a minha infância, sem sombra de dúvida, foi aquele gol épico do Figueiredo. Sem sombra de dúvida. Porque ali mudou, elevou o Inter de patamar mundial. Se não me engano, cruzamento do Valdomiro. Na goleira do antigo placar, às direitas da cabine de rádio. Né? Uma falta que não existiu. Não existiu aquela falta. Não tinha VAR na época. Não tinha VAR, tá bom? Volta do cavalo, aquela falta. E o Valdomiro colocou com a mão aquela bola na cabeça do Figueiredo. Né? Sabe que ali foi o momento em que eu balancei na minha vida. Vamos ver. Porque eu sempre fui gremista. Minha infância. E meu pai era colorado, minha mãe gremista, minha avó gremista, meu avô colorado. Então era bem dividido as coisas. E naquele momento, eu sou de 67, eu tinha ali o quê? Uns 9 anos, ou 7, 8 anos. E naquele momento ali eu quase virei colorado. Tu vê. Porque para mim foi muito marcante aquela vitória do Inter, né? Porque, o Gaúcho, a gente sempre via Santos, Flamengo, Corinthians. Por isso eu te falei, tu vê bem, são dois momentos diferentes, né? Ali elevou a história do Internacional no patamar nacional e mundial. Agora, sem sombra de dúvida, como projeção futura até, o gol mais importante foi do Gabiru. É o título mais importante, né? Campeão do mundo, contra o Barcelona, né? São dois momentos separados, são dois gols muito importantes. Né? Assim como tu pergunta pra mim, o Baltazar, qual é o mais importante? Aquele gol do Baltazar, que aos 30 e poucos minutos ele mata no peito, né? Um pouquinho antes da entrada na área e toca por cima do Valdir Pérez. O Valdir está esperando até hoje a bola. Ou o gol do Renato contra o Hamburgo. Quer dizer, tu fica na... É uma situação. Mas são os dois momentos marcantes para a dupla Grenal. Eu sei que nós estamos em cima do horário. Nós estamos hoje gravando num dia de semana, geralmente aos sábados, né? Mas, para nós concluirmos assim, o que tu gostaria de ver assim daqui a 10 anos, geralzão assim, no mundo, Tapos, assim, o que tu espera da humanidade para nós? Tu falaste agora há pouco, no início da entrevista, quando nós falávamos do turismo, que o tapense tem que olhar para frente, né? E, olhando para frente, o que tu espera? Como morador de Tapos, sou morador de Tapos há 8 anos, tive a felicidade de ser agraciado como cidadão tapense. Sim, é um cidadão tapense. Né? Assim como tive a felicidade de ser agraciado em Bom Jesus, também como cidadão Bom Jesus, eu tenho uma ligação muito forte em Bom Jesus. Né? Até dia 12, agora fazer um comercial, dia 12 agora estou palestrando em 2 escolas em Bom Jesus, foi a convite do aniversário da cidade, fui convidado para ir para lá, pelo município, para mim palestrar em 2 escolas, estou indo para lá dia 12 de julho, exatamente para isso, pela ligação forte que eu tenho lá. E o que eu gostaria de ver na cidade onde eu moro, mais humanidade. Humanidade. O conceito de humanidade, o conceito de ajudar, o conceito de enxergar o próximo, o conceito de
de fazer a sua parte. O poder público, eu sempre digo, o poder público tem a sua responsabilidade, tem. Ele não está de graça, não está de graça, ele é pago para estar lá. Né? Ele é pago para estar lá. A gente tem que analisar se ele está administrando bem ou mal o nosso dinheiro, ponto. Que é o que o poder público faz. Né? Mas nós temos que fazer a nossa parte enquanto sociedade. Se nós não fizermos a nossa parte enquanto sociedade, não adianta, não há poder público que resista. Insisto, o poder público tem a sua responsabilidade? Tem. Agora nós temos que fazer a nossa parte, enquanto cobrança, enquanto agir em comunidade. O bloco do eu, um sozinho, o eu-equipe não funciona mais, se a comunidade não se unir, não consegue absolutamente mais nada hoje em dia. A dinâmica hoje, a dinâmica é muito, desculpa a redundância, ela é muito rápida. A informação hoje está aqui, ó. Sim. É muito rápida a informação. Então nós temos mecanismos, nós temos meios de se unir para combater qualquer coisa de ruim dentro do município. Agora nós temos que saber que nós temos obrigações. Eu sempre digo que a democracia, ela tem dois grandes parâmetros. Uma delas é direito, a outra delas é deveres. E nós, infelizmente, nos últimos 20 anos, estamos criando uma geração de direitos e não de deveres. Por isso que o nosso mundo está cada vez mais desabando, o desrespeito à família, o desrespeito ao credo, o desrespeito ao ser humano. A própria política. Não, o desrespeito à própria política. Eu venho fazendo um encadeamento de desrespeito. Religioso. É o credo, né? O credo. Religioso. Nós nos dizemos como um país laico, mas a gente não respeita a religiosidade do outro. Sim. E como é que é um país laico se não respeita a religiosidade do outro? Então é complicado. Eu assim, não sou Joãozinho do Passo Certo, sempre digo, não sou Joãozinho do Passo Certo. Todos temos defeitos, graças a Deus, porque somos humanos. Tá? Mas eu, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pessoa, eu procuro fazer a minha parte. Às vezes a gente está fazendo errado e não tem ninguém que vai estar errado, só eu. Né? Te aposenta por aqui? Me aposento por aqui, se Deus permitir, né, cara? Eu quero ter saúde para me aposentar e curtir. Se tudo correr bem, eu faço a minha última eleição agora ano que vem. Falar isso só para nós encerrar, eu estou aqui com um cientista político, também chefe do cartório eleitoral, ano que vem é trabalho, né? Bastante. Porque essa eleição, as eleições nacionais, estaduais, elas mexem um pouquinho, depois tem aquele intervalo, mas na municipal dá trabalho, né? Mas é o distanciamento, né? É o distanciamento. É o distanciamento. Aonde é mais fácil? Foi assim em Bom Jesus também, também era a mesma lógica. Mas lá com um agravante, né? O município que é 93% rural, tá? As coisas acontecem tudo na Praça do Centro, os caras se pegavam a soco, lá se rasgavam. Né? Lá nós tivemos que proibir carreata e caminhada no município. Para evitar conflitos. Nós tivemos um encerramento de eleição municipal em 2012 lá, que nos comícios o BOI teve que estar presente nos comícios. Complicado. Aqui é difícil, mas lá também foi muito difícil. Qual foi o momento mais pitoresco assim, da tua vida profissional, assim, conduzindo os processos eleitorais? Pitoresco, assim, que tu achou muito engraçado, que tu achou diferente, assim, tanto aqui como em Bom Jesus? O mais engraçado até hoje com certeza, né? Até hoje foi Bom Jesus, que no dia da eleição municipal lá, a juíza me ligou às 6 horas da manhã para mim ir na brigada, pegar a brigada e evacuar as ruas do município. Em função das bocas de urna, às 6 horas da manhã, o pessoal reunido de um piquete na rua para fazer bandeiraço no dia da eleição. Cheguei na brigada militar, tinha um policial. Tu e um policial. O que eu fiz? Peguei o telefonezinho, chamei os dois coordenadores de campanha e disse: olha, estou chamando o BOI, Vacaria, vocês tirem esse povo da rua que estão vindo aí. Tá? Eles tiraram o povo da rua, foi muito engraçado. E o BOI não apareceu. Apareceu 10 horas da manhã com o promotor de justiça. O promotor junto, que era de Vacaria, ele era substituto. Chegou ele e foi. Tinha algumas pessoas ainda, e eu sou testemunha disso, na frente do conde de uma das escolas, tinha umas pessoas lá. E parou o BOI, parou o BOI na esquina e veio o promotor na frente, o BOI também. E aí tinha uma senhora bandeirando, uma senhora de uns 70, 80 anos por aí, bandeirasse, e ele pegou a bandeira e ela, é o mesmo.
tu quer uma bandeira, tu vai no diretório buscar, isso aqui é minha. Esse pra mim foi o momento mais engraçado da eleição que eu passei até hoje. Maral, eu gostaria de agradecer para ti. Eu ia dizer que foi um prazer. Para mim também, muito obrigado. Essa é a lógica do programa, um papo descontraído e nós focarmos em outras facetas, porque geralmente tu traz a pessoa aqui, vamos falar sobre ele. No final a gente até deu uma tocadinha aqui, mas a ideia era essa, era falar do Pedroso. Agradeço a oportunidade, né? É um canal que a gente consegue mostrar um pouco mais da nossa essência, né? do teu eu. Né? E como tu falou, bem descontraído, sem envolver questões profissionais ou é saber quem é essa pessoa, o que ela acha da cidade. Eu vejo TAPS, né, com soluções, sim. Só que a comunidade tem que querer. Se ficar sentada só esperando pelo poder público, não vai chegar em lugar nenhum. E não é TAPS, tá? Eu conheço Bom Jesus, eu posso dizer para vocês que eu conheço 70% do estado. E os municípios que progridem é onde a comunidade se envolve. Eu costumo dizer assim, Gramado, Canela. Me diz aí um ator de Gramado, famoso, que chegou a Hollywood, por exemplo, como nós temos em outras cidades aí do país. Me diz um estúdio, uma empresa de cinema, não tem, mas faz o maior festival. Chegou em determinado momento que aquelas comunidades ali daquela região ali de Canela e Gramado pensavam, o que nós vamos fazer? Acabou a nossa madeira, nós não temos desenvolvimento econômico. E aí fizeram um calendário que tem em agosto, por exemplo, ela vira foco nacional e latino-americano e mundial, que é o cinema de Gramado, e no verão, Natal Luz. Exatamente. E tem atividade o ano todo, tem feira da malha, tem feira do... Então, a cidade, e tu vê uma coisa, troca governo, entrou o PP, tocou o PDT, depois outro T, outro T. É a partidária. Mas todos tocam, cada um com o seu jeito de fazer as coisas, mas virou o turismo para eles, ali naquela região, virou uma proposta de todos e todas. Eu acho que falta isso. É uma cultura. Isso está introjetado. E isso aí, Amaral, tu não faz da noite pro dia, tá? Não, mas tem que ter uma Eu costumo sempre dizer que nós temos dois tipos de revolução. Tá? A revolução branca e a armada. Eu prefiro a branca. Mas leva 70 anos, mas eu prefiro essa. Talvez ela seja mais consolidada também, né? Porque ela demora mais, ela vai se consolidando aos poucos. Isso é cultura. Na marra, muito fácil. Na marra tem aresta. E amarrar aresta é complicado. Não, e as revoluções pela história, tu deve ter estudado isso na ciência política, tanto a francesa como depois a russa, para se centrar nessas duas aí, né, que foram as mais simbólicas dos últimos séculos. Depois tem as contra-revoluções, depois tem as brigas internas e elas vão... Quando o processo se dá com consolidação mais demorado e pelo processo de conscientização, talvez se consolide. Foi revolucionário o que fizeram no sentido de mudar o modelo da economia daquela região da Serra. E hoje quem entra lá, independente da ideologia ou do caráter partidário, dá continuidade. A comunidade assumiu o compromisso. É isso que eu digo, não depende só do poder público. A comunidade assumiu o compromisso. A comunidade introjetou no seu seio a cultura turística. Por isso que eu falo e cobro aonde eu vou aqui em Tapes. No momento que nós começarmos a juntar o lixo na frente de casa, nós vamos começar a aspirar para o turismo. Ainda não estamos nesse estado. Isso aí, então, Pedroso. Muito obrigado. Estamos encerrando o programa de hoje. Também. Voltamos semana que vem. Valeu.